Olá, tudo bem com vocês? Suzana Farias, mais uma vez, professora de matemática das fases 1 e 2 do EJA, Educação de Jovens e Adultos. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso Escola em Casa, uma janela para o futuro. É um prazer estar com você e te convido mais uma vez, a dedicar um pouquinho mais de tempo para a nossa aula de matemática, para aprender mais um pouquinho, compreender toda a importância que isso vai trazer para a tua vida. Importância essa que pode fazer a diferença entre ter um bom trabalho ou ter um trabalho que você deseja alcançar. O conhecimento, ele sempre vai trazer isso para você, ele sempre vai acrescentar mais na tua vida, e é isso que a gente deseja com essa programação especial para você. É um prazer para mim poder contribuir e passar um pouquinho da minha experiência na área de matemática. Hoje nós vamos continuar, e aí essa nossa aula vai ser sobre esse sistema de numeração decimal. O que seria sistema de numeração decimal? O próprio nome, decimal, ela já nos dá uma pista do numeral 10. Então, isso quer dizer que todo o nosso sistema de numeração, ele tem como base 10. Por isso que é sistema de numeração decimal. E se é um sistema, isso quer dizer que tem uma organização. Lá na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a função social do número, isso quer dizer que o número tem uma função ao nosso favor, a favor da sociedade. E aí, ele foi criado pelo próprio ser humano e também ele beneficia o próprio ser humano. Nós somos assim, nós criamos coisas e essas coisas são criadas para nos ajudar, para nos orientar, para nos fazer crescer. E aí, a gente compreendendo matemática nesse sistema de numeração, a gente consegue ter esses registros melhores. Nesse sistema de numeração decimal, que é a nossa aula número 2, nós podemos mais uma vez lembrar que o número está em toda parte da nossa vida. No número que calçamos, no número do nosso sapato, no nosso alimento, na produção desse alimento, na confecção desse alimento, não é como fazer um pão, como fazer um bolo, não é as donas de casa, as pessoas que trabalham fazendo kit de festas, que doces, sabe o quanto é preciso saber as medidas exatas para fazer um bolo, uma torta. As lojas, ou você que trabalha vendendo tortas, você vende por quilo. Então, quanto custa um quilo da torta? Para eu conseguir fazer uma torta, ou para você conseguir fazer uma torta, qual o material e qual a quantidade de material que eu vou usar para no final eu conseguir um bolo ou uma torta que equivale àquilo que eu quero. Se é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, como é que eu faço? Se eu faço tortas variadas de 1 quilo e depois junto, como eu faço isso? Se eu vou fazer doces, se você trabalha com doces, com a venda de doces, você trabalha por quantidades, 100 doces, 20, 30 doces. Veja a importância de não só confeccionar esses doces, mas também saber a quantidade certa de cada ingrediente, porque a gente não pode ter prejuízo. E aí o prejuízo também é matemática. Quando você, no lugar de ter investido um dinheiro para construir algo ou para fazer algo, você não tem o retorno necessário, isso é um prejuízo. Como é que eu calculo o prejuízo? E se eu tenho um lucro, como é que eu calculo esse lucro? Matemática também. E aí é nessas aulas aqui que a gente ajuda a fazer isso. A matemática também está nas compras, quanto a gente recebe de salário, quanto a gente conseguiu arrecadar no mês nas nossas vendas de bijuteria, de doces, de salgado, quanto eu consegui fazer construindo uma casa, fazendo um piso, um teto, quanto eu tive naquele dia. Se eu tenho que construir a minha casa, quanto eu vou gastar? Qual o material que eu preciso utilizar? Porque até às vezes a gente usa uma forma engraçada de falar. Quando a gente investe em algo que não dá certo, a gente diz, eu fiz um cálculo e deu um calculo, não é? Então é exatamente isso. Como é que a gente pode fazer para não ter tanta perca, compreendendo esse sistema de matemática? Vamos lá.
nos números de telefone, nos números de roupa, no preço, nos assentamentos, como eu falei aí, tá colocando, revestindo uma parede de cerâmica. E aí, mais na frente, no preço da passagem, que diga-se de passagem, acabou de aumentar de preço, né, no nosso salário, nos registros de salário, no salário mínimo, no preço das frutas, das verduras, na feira livre, no supermercado, na Ceasa, onde eu posso comprar para ter um preço melhor. Matemática também. E aí foram esses 10 símbolos que nós já sempre vamos usar eles serão os nossos amigos, eles são os nossos amigos eternos, né? E aí são esses 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ali está com a contagem, porque cada símbolo desse equivale a uma quantidade, não é? Se eu tenho 4, o numeral 4, então isso quer dizer que eu tenho 4 unidades, então forma o numeral, e aí a gente representa essas unidades com o numeral 4. E a gente tem essa tabelinha aí que eu organizei para você ter uma ideia do que é o sistema de numeração decimal. Observe que cada número aí, começando do 1 até o 10, cada parte da tabela eu concluo com 10. Então eu tenho lá nesse começo aqui do lado, de 1 a 10, depois eu tenho de 11 a 20. Se você observar direitinho, você vai ver que são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então veja que foi de 10 em 10, sistema de numeração decimal, base 10, de 10 em 10, até completar uma centena. E aí, quando completa uma centena, eu posso continuar, porque os números eles são infinitos. Eu posso continuar de 10 em 10 novamente, 110, 120, 130, ou posso continuar agora com centenas, 100, 200, 300 e assim continua, porque os números são infinitos. Mas aí o que eu quero hoje, o que eu pretendo hoje passar para vocês é exatamente a compreensão do sistema decimal. Então, vamos lá em frente e a gente vai ver. Eu falei aqui que se eu tenho um numeral 4, isso quer dizer que eu tenho 4 unidades. Aqui nesse primeiro desenho, nesse desenho aí vermelhinho, eu tenho uma unidade. Logo em seguida, eu tenho uma barra e essa barra tem 10 unidades. Dessas 10 unidades, formou-se agora uma dezena. Dezena significa que eu tenho 10 unidades. Se eu juntar essa dezena até chegar ao numeral 100, eu vou ter agora essa plaquinha azulzinha aí, que é uma centena, que foi de 10 em 10 até chegar 100. Eu tenho agora uma centena. Mas se eu juntar novamente 10 barrinhas ou 10 bloquinhos desse de 100, eu agora vou ter 1000, vou ter 1 milhar. Então observe que de 10 em 10 eu cheguei de 1 a 10, eu completei uma dezena de unidades. Depois, mais 10 dezenas, eu completei uma centena. Mais 10 centena, eu completei 1 milhar. E aí você vai continuando. Mas agora, nesse momento, a gente vai compreender melhor essa base aí de unidade, dezena, centena e milhar. Vamos lá. Unidade e 1. A unidade, ela vai de 1 até 9. Porque quando completa 10, ela passa a ser uma dezena. A dezena são 10 unidades de dezena, que completando as 10 unidades forma uma centena. Se eu pegar 10 dezenas, eu agora vou ter uma centena.
Completando essas centenas, eu colocando agora mais 10 centenas, eu vou ter um milhar. No começo parece um pouquinho confuso, mas veja que em tudo eu coloco 10 por conta do sistema decimal. Eu tenho unidade, de 1 a 10 é unidade. Quando completa 10, passa a ser agora dezena. Se eu pegar 10 dezenas, eu tenho uma centena. Se eu pegar agora 10 centenas, eu tenho um milhar. Entende agora? Vamos lá. Pronto. Esses números, eles são organizados por classes. E as classes das unidades, elas são feitas daquela forma. Tem a primeira classe e a segunda e a terceira, que a gente vai estudar hoje. Na primeira classe, a gente tem centena, dezena e unidades, que a gente chama de simples, que é essa que a gente contou agora, de 1 até 100, né? Então tem unidade, dezena e centena simples. Mas quando eu passo para milhar, aí eu já estou na segunda classe, que aí a gente tem também centena, dezena e unidades. Só que dessa vez é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Depois eu tenho a terceira classe. Tudo isso, gente, a gente vai estudar daqui até a gente concluir essa parte do ensino de matemática. Mas agora eu quero só que vocês compreendam, porque lá na primeira aula a gente falou sobre toneladas. E toneladas, a gente falou de 120 mil quilos de tonelada, que foi a tonelada de lixo reciclável que foi tirado lá do Carnaval de Olinda. Então, para eu registrar esses 120 mil, eu tenho que registrar conhecendo ali até a terceira classe, que são a dos milhões, certo? Aí eu tenho centena, dezena e unidade de milhões também. Mas a gente vai começar com essa unidade simples que eu separei ali, que da primeira classe a gente estuda centena, dezena e unidade. Vamos lá. Esses números aí que a gente colocou lá nas aulinhas anteriores, eu gostei de repetir ele agora, porque ele é bem interessante. Eu tenho um número aí, 0, 1 e 2. De acordo com a mudança desse numeral de posição aí, ele vai mudar de quantidade. Por exemplo, eu tenho 0, 1 e 2. O 2 são 2 unidades, mas o 1 equivale a uma dezena. Veja aqui. Se eu mudar ele de lado, botar o 1 lá no primeiro, ele era 10, agora ele vale 100. Porque se você ler aquele número ali, você vai ver que é 120. Enquanto o primeiro era 012, 12. Esse agora são 120. Se eu mudar ele mais uma vez de número, de posição, veja que eu tenho os mesmos números, 0, 1 e 2. Agora eu mudei o 2 de lugar. Ele agora está valendo 201. Simplesmente porque eu troquei ele de um lado para outro. Se o número está na unidade, ele tem um valor. Se ele vai para a dezena, ele tem outro valor. Se vai para a centena, ele tem outro valor. Porque na unidade ele vai ter valor de unidade. Na dezena ele vai valer 10 e na centena 100. Vamos lá. E ainda tenho aí outro número, mudei ele novamente de lugar e aí eu tenho o número 102. Observe agora aí. Mudei ele do lugar. Pronto. Oi, vou voltar um pouquinho. Pronto. Aí, organizei ele dessa forma. Certo? E aí, o que acontece é que eu mudando o número de lugar, ele tem exatamente essa mudança de valor. Exatamente porque nos números a gente pode ter essa compreensão de sistema de base decimal exatamente para compreender quanto ele vale. Se eu pego uma moeda de R$1, ele vai valer R$1. Mas se eu junto as 10 moedas, vai agora formar R$10, que formou então uma dezena. E aí a gente treina um pouquinho com esse exercício aqui que eu coloquei para vocês, 4, 5 e 6. Eu gostaria que vocês aí em casa fossem mudando ele de lugar e de posição. E aí vocês vão discutir, né, entre vocês, da casa de vocês, ou com o professor que está dando a aula também diretamente com vocês, sobre a mudança desses numerais e a mudança do valor dele em cada casa dessa decimal.
Vou continuar hoje com o Paulo Freire, quando ele diz que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Concluindo hoje nossa aula de matemática, foi um prazer estar com vocês. É um prazer também pensar, né, o quanto tem sido produtivo para vocês essas aulas de matemática e o quanto é importante aprender sobre tudo. Mas também é importante saber que mesmo que a educação, como Paulo Freire diz, não consiga mudar o mundo, ele muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu e você, nós mudamos o mundo. Então, um abraço, até a próxima aula e te incentivo a continuar a estudar. Beijão.